Alô, galera goiana, alô, galera esmeraldina, alô, galera colorada, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Goiás e Vila Nova se enfrentaram neste domingo no Estádio da Serrinha, vitória alviverde 1-0. Claro que teve polêmica, lógico, sempre tem, né? Raro jogo que não temos uma polêmica entre Goiás e Vila Nova. Mas neste vídeo, vamos lá. Vamos falar da arbitragem? Sim, vamos, mas vamos falar muito do jogo também, pois eu acho que se falou demais de arbitragem e pouco do jogo. Então, a partir de agora, eu faço para vocês aqui no Futebol 62 uma análise deste Govi de número 322, logo depois da vinheta de abertura. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Por que não? Até porque eu sei que tem. Eu estava olhando outro dia, o público que acessa o site e não é inscrito. Ele é praticamente do tamanho do público que acessa o site e é inscrito. Então se inscreva aí no nosso canal. Deixe aquele like para fortalecer o nosso trabalho, ative as notificações para você sempre receber uma mensagem quando tiver vídeo novo aqui no canal. E claro, comente à vontade. Quem está conosco e patrocina o Futebol 62 é a Lutei Magazine. Na Lutei Magazine, que é a grande loja da região norte de Goiânia, você encontra moda em geral, utensílios de cama, mesa e banho, papelaria, bijuterias, calçados, tudo isso com excelentes preços, ótimas condições de pagamento e o melhor atendimento da capital. No Instagram, @luteimagazine, como aparece aí no banner. No WhatsApp, você pode falar lá também com a Wanda, pode falar com a Janete, no 99402-7562. Lutei Magazine, que fica ali no Jardim Balneário Minha Ponte, ao lado do Centro Comunitário, oferece a análise de Goiás e Vila Nova aqui no Futebol 62. Vamos lá, né, meus amigos? Mas nós vamos fazer um combinado. Primeiro eu vou falar do jogo, tá bem? Prioridade. Depois eu falo da arbitragem. Isso não é só para esse vídeo, não. Eu sempre gosto de fazer isso primeiro. Primeiro a gente fala do jogo, depois a gente fala da arbitragem. Correto? Vamos lá. O jogo, o início da partida, né? Vou fazer uma análise aqui até o momento daquela parada técnica. Terrível jogo, sofrível, um jogo sem qualidade técnica, as equipes não conseguiam colocar a bola no chão, não conseguiam criar, mal conseguiam finalizar no gol. Os lances aí não eram lances de perigo, mas lances de expectativa, eram as bolas paradas, um escanteio, uma falta lateral, aí existia aquela expectativa de que poderia ter alguma coisa. Vila Nova adiantou sua marcação, o Goiás não conseguiu sair pelo chão, como normalmente sai. O Goiás também, apesar de não fazer uma marcação alta, mas o Vila acabava rodando a bola entre os seus zagueiros, punha no lateral, tentava uma jogada mais aguda no Marlone, no Lourenço ou no Guilherme Parede. Eles também num rendimento muito abaixo, não geravam nada e ficava esse jogo ruim. Essa é a definição. Não tem como definir aqueles primeiros 27 minutos, que foi o momento que teve a primeira paralisação, de outra forma. Foram 27 minutos muito pobres no estádio da Serrinha. No início do jogo, achei os jogadores muito interessados em provocações, em empurrões e pouco interessados, focados em jogar, em criar, em fazer uma grande partida. Veio a paralisação. Depois da paralisação tivemos emoções, né, vamos dizer assim. Logo depois da paralisação, o Vila criou a primeira grande oportunidade numa bola parada, né, o Jordan desviou, errou o alvo, né, ele chegou muito próximo ao gol, mas não conseguiu cabecear na direção do gol. Aliás, o Vila chegou basicamente só nesse tipo de jogada. E em seguida o Goiás cria duas boas opções, oportunidades. Na primeira, numa tabela ali, o Palácios recebeu do Diego Gonçalves e bateu. A bola tinha passado já pelo Vanderlei e o Jordan passou. Eu tenho dúvidas se aquela bola entraria, sabe? Fiquei com a impressão de que ela iria na trave, talvez raspando a trave. Mas foi um lance de perigo a favor do Goiás. E depois o Palácios dá um passe para o Vinícius, que tenta, né, o cruzamento para o Nicolas, mas
o Jordan salva a bola que chegaria fatalmente ao centroavante do Goiás. E na sequência, o gol do Felipe, lá de longe, né, chutou, fez o gol. Para mim, o Vanderlei falhou. A bola passou no meio da barreira, é fato, mas a bola não foi no ângulo. Ela não foi no ângulo, ela não foi lá no canto, ela foi quase em cima de onde o Vanderlei estava. Então, para mim, o chute que o Felipe acertou foi um belo chute, né? Pegou muito forte na bola, mas, ao meu ver, o goleiro colorado colaborou com o gol do Goiás. Isso aconteceu depois, 2 minutos depois da expulsão do Ian Souto, né, que recebeu o segundo cartão amarelo. Como eu falei da arbitragem, eu vou falar depois da análise do jogo, tá bem? Então, o Goiás já estava com apenas 10 jogadores quando fez o gol. Veio o segundo tempo e aí foi um jogo muito monótono. Você tinha um Goiás posicionado num 4-1-4-1. Inclusive o Guto coloca o Nicolas, né, que estava jogando pelo lado direito, coloca ele para ser o centroavante, sobrar lá na frente, e o Palácios vem para o lado direito, e o Goiás fica marcando ali num 4-1-4-1. E o Vila rondando a área do Goiás. Rondava de um lado e de um outro, cruzava a bola. Rondava de um lado e de um outro, cruzava a bola. Não tinha uma triangulação, não tinha uma penetração. Era um jogo em que o Goiás se limitava apenas a marcar, não conseguia encaixar contra-ataques e que o Vila ficava rondando a área do Goiás e cruzando bolas. A exceção disso foi uma jogada construída ali pelo lado direito, no bico da grande área, que o Neto Pessoa finaliza com muito perigo para o goleiro Tadeu. Foi a única jogada que o Vila criou no jogo. As outras duas oportunidades, uma do Jordan, na cobrança de falta que eu citei no primeiro tempo, e uma cobrança de falta do Marlone, que o Tadeu fez uma boa defesa ali no segundo tempo. Ficou nisso. Ficou nisso. Então, para mim, faltou criatividade ao Vila. Porque faltou criatividade ao Goiás também, tá? Enquanto o jogo esteve ali no 11 contra 11, faltou criatividade aos dois. Só que o Goiás achou o seu gol. E aí, a partir do momento que o Goiás achou o seu gol com um jogador a menos, o Goiás não procurava mais por criatividade. Não teve, mas não procurava. Mas o Vila precisava dela, porque estava perdendo o jogo. Então, nenhuma das equipes foi criativa. O Goiás achou o gol numa bola parada. E isso obrigou o Vila a ser criativo. Mas o Vila não conseguiu ser, nem mesmo para buscar o empate. Então, foi um jogo de poucas emoções, né, muitas reclamações, muitos questionamentos em relação à arbitragem, mas o jogo. E aliás, eu assisto vários jogos aqui do futebol brasileiro, também no futebol europeu. É, eu tenho observado um ponto. Quando o jogo fica 11 contra 10, quase sempre o jogo fica muito ruim. Falo tanto aqui no nosso futebol como na Europa. Ficou 11 contra 10, o jogo fica ruim porque um volta só para se defender, aí baixa demais as linhas, o outro quase sempre não consegue, a não ser que sejam equipes muito diferenciadas, elas não conseguem penetrar nessas linhas, e aí o jogo, assim como o espetáculo de futebol, fica ruim. E ontem foi mais um episódio destes. Agora eu vou fazer aqui uma análise dos jogadores das duas equipes e depois eu falo da arbitragem. Vamos começar falando pelo Goiás. Tadeu fez uma boa defesa, né? Saiu errado do gol um momento lá, muito errado. O Neto Pessoa acabou não conseguindo desviar para o gol, mas fez uma excelente defesa na cobrança de falta do Marlone. Ian Souto é um jogador muito afoito, um jogador que tem muitas dificuldades em compreender a malícia do jogo, sabe? É muito bruto, muito rústico, afoito demais. Lucas Alter, que não vinha bem, ontem fez uma boa partida, jogando posicionado, sem dar espaço para o ataque do Vila fazer velocidade em cima dele, foi bem. Bruno Melo é o melhor zagueiro do campeonato até agora. Né? O lateral esquerdo vem jogando de quarto zagueiro, melhor zagueiro do campeonato até este momento. O Sander fez uma ótima partida, melhor jogo dele com a camisa do Goiás. Zé Ricardo, discreto, nem bem nem mal, uma partida regular. Felipe, muito bem no jogo, né? Não só pelo gol, mas é um jogador que domina muito bem a posição. O Natan entrou, foi voluntarioso. Vinícius não fez um grande jogo. Hugo entrou dele nos minutinhos finais. Palácios foi bem no primeiro tempo, né? Quando o Goiás viveu o melhor momento do jogo, foi no melhor momento do Palácios.
O Wendel entrou com personalidade, né? O garoto que estreando aí no profissional, porque ele já havia jogado Copa Verde, mas não com o time principal. Mas um jogador de personalidade, se dedicou, se entregou, esteve envolvido no lance da expulsão do Jordan. O Diego Gonçalves não foi bem, Felipe Costa entrou, faltavam poucos minutos, o Nicolas não pegou na bola, não tem nem como analisar o Nicolas, não chegou nada para ele. E o William Oliveira foi importante ali no segundo tempo, quando entrou no lugar do Nicolas, né? Ele conseguiu suportar bem ali, combater bem no meio campo e evitar que o Vila criasse jogadas por aquele setor. Agora vamos ao Vila. Então, assim, ó, um Goiás muito bem naquilo que ele se propôs a fazer, que foi se defender no segundo tempo. Ofensivamente, o Goiás teve poucas lances de lucidez, vamos dizer assim. Vamos ao Vila. Vanderlei, para mim o gol que ele tomou era defensável. Marcelinho, senti saudades do Alex Silva. Saudades verdadeiras. O Wendson entrou, não acrescentou. Eduardo Doma não comprometeu de maneira alguma. É um zagueiro de pouca qualidade técnica, né? Rebate, às vezes põe para lateral umas bolas que não precisa, podia tentar jogar, mas não comprometeu. O Jordan, muito voluntarioso, daqui a pouco vou falar a questão do lance dele da arbitragem, perdeu um gol, né? Aquela chance foi muito clara e ele perdeu o gol. Diego Renan, a decepção no Vila até agora. Rodrigo Gelado não foi brilhante, mas foi melhor que o Diego Renan. O Ralf foi bem, saiu porque tinha cartão amarelo. Vinícius Leite entrou, não conseguiu ser criativo pelo lado esquerdo. Souza, muito bem no jogo, gosto mais do Souza. Um volante que acrescenta muito. Marlone, não. Marlone não dá para ser jogador só contra o Iporá, o Goiânia. Tem que jogar jogo pesado. Marlone cobrou uma falta com perigo, só, mais nada no jogo. João Lucas entrou nos minutos finais, não foi não foi bem, né, vamos dizer assim. Não foi mal também, mas ele não conseguiu mudar a dinâmica do jogo. Guilherme Parede não fez um bom jogo. O Yuri entrou no lugar dele. O Yuri, a torcida do Vila, Yuri, a paciência da torcida do Vila com você já acabou, Yuri. Isso é um fato. Não entrega, não tem rendimento. Um jogador muito abaixo do que o Vila precisa. O Neto Pessoa não recebeu bola, né? Ele recebeu uma bola no jogo, que ele finalizou com qualidade, levou azar, que a bola saiu um pouco do gol do Tadeu. Mas é difícil cobrar o Neto Pessoa um jogo como este. E o Lourenço, que não foi brilhante, mas foi responsável pela expulsão do Ian Souto e foi responsável por aquela falta, ele que sofre aquela falta que o Marlone bate. Então, os lances mais favoráveis ao Vila no jogo, o Lourenço esteve envolvido nele, né? Então é um fato interessante. E o Claudinei Oliveira não conseguiu fazer o seu time ser criativo. No 11 contra 10, o Vila não levou vantagem sobre o Goiás praticamente em momento algum. Então faltou capacidade ao Claudinei para furar o ferrolho do Goiás, pois ele jogou praticamente 60 minutos com um homem a mais. É muito tempo para você jogar com um homem a mais e não conseguir ter êxito, né? Não conseguir usufruir disso, porque o Vila não usufruiu desta vantagem e o treinador tem a sua parcela de culpa nisto. Vamos lá, né? Ao tema que talvez mais chame a atenção. Infelizmente, eu digo de passagem, os clássicos em Goiás têm se tornado muito chatos nesse quesito, sabe? O pós-clássico, quase sempre, primeiro a gente fala do homem de amarelo, para depois falar dos coloridos, né? Dos verdes, dos vermelhos, dos rubro-negros. Mas vamos lá, tem que falar também. O Osimar, eu estava trabalhando esse jogo ontem pela Band News. Eu não gostei da ideia de arbitragem do Osimar, porque é uma ideia difícil de administrar. Um árbitro num clássico pela primeira vez. E por que eu falo difícil de administrar? O Osimar teve dois momentos distintos no jogo, em que eu senti que ele não sabia como conduzir. Vou dar um exemplo. Tem um lance que acontece ali, deve ser uns 2 minutos mais ou menos, uma falta do Parede no Sander. Parede dá um rapa no Sander. E aí o Parede vai lá, fala alguma coisa pro Sander que retruca. O Osimar foi lá e administrou. Deu uma bronca nos dois, não deu cartão. Naquele momento, falei, o Osimar acertou. Porque se ele já mete um cartão em cada um agora, depois lá na frente ele tem que expulsar.
Ele cria uma demanda para ele expulsar. E com a arbitragem a gente precisa aprender algumas coisas. Cartão vermelho, segundo cartão amarelo, dá muito mais o que falar do que o primeiro amarelo. Então, se você às vezes consegue administrar o primeiro amarelo, você tem menos problemas lá na frente. E para mim ele administrou bem. Só que essa administração dele foi assim, ó, durou 5 minutos. Porque depois tem um lance do Ian Souto. O Ian Souto comete uma falta no Lourenço lá do lado esquerdo. Uma falta até mais leve do que a que o Guilherme Parede tinha cometido no Sander. Aí ele mudou o critério dele. Não estou falando que ele mudou o critério por causa de camisa, não. Ele resolveu mudar a maneira de apitar. Resolveu tentar controlar o jogo no cartão. Aí ele chega e mete o amarelo no Ian. Aí depois tem uma falta pro Goiás na entrada na área e o Ralf e o Bruno Melo ficam lá, igual dois galos, né? Um encosta o peito no outro e faz aquela coisa, encosta as cabeças, lembrando Bezerra brigando, né? Aí ele foi lá e ao invés dele fazer o que ele fez com o Sander e o Guilherme Parede, porque ele tinha administrado o Sander e o Parede, tanto é que não teve mais confusão entre eles no jogo. Ele vai lá e mete um amarelo em cada um. Então ali ele assumiu, eu vou controlar o jogo no cartão. E aí qual foi o resultado disso? 22 minutos do primeiro tempo, 5 cartões amarelos. E eu lá na transmissão da Band News, quem me acompanhou por lá, eu falei, o Osimar está tendo uma postura arriscadíssima para o jogo. Resolveu controlar o jogo no cartão e esse jogo não vai terminar com 22. Era nítido que não ia, era claro que não ia. Eu acho que o árbitro não tem compromisso de terminar o jogo com 22. O árbitro tem que terminar o jogo com quem quer jogar. Mas essa postura dele, agressiva demais no cartão, de controlar o jogo no cartão, ela, ela traz um peso muito grande para o árbitro, que às vezes ele não dá conta de controlar. Aí quando o Ian Souto faz a outra falta e falta de cartão, a segunda falta do Ian, é muito por conta dele, porque o Ian é um zagueiro afoito, um zagueiro da carrinho, dá rabo de arraia, é um jogador atabalhoado. Aí ele teve que dar o segundo vermelho, o segundo amarelo vermelho. Para mim ele errou no primeiro, pro Ian, e errou nos cartões pro Ralf e pro Bruno Melo. Fala assim, para administrar o jogo. Teve o lance do... Vou falar daqui a pouco dos lances-chave. Estou falando primeiro aqui do modelo de administração, certo? Agora eu vou falar dos lances-chaves. O lance do Palácios no Lourenço. O Vila reclamou muito do que queria vermelho nesse lance. O Palácio recebeu o cartão amarelo naquele lance. Eu tive para mim, observando o lance como se eu estivesse no VAR, né? Eu vi o lance de um lado, vi do outro, nos ângulos possíveis de ver o lance. Eu achei que o Palácios não deu uma cotovelada no Lourenço. Cotovelada é aqui, né, gente? Solta o braço aqui. Isso é uma cotovelada. Eu vi o Palácios tentando proteger a bola, naquela disputa pela bola, mas de uma maneira muito forte. Muito mais do que o lance pedia. Porque assim, ó, eu achei que ele poderia ter ido na bola sem ter ido no Lourenço. Jogado o corpo, sem ter ido no Lourenço, mas jogado o corpo na frente da bola, provavelmente o Lourenço trombaria nele, até cometeria a falta, o árbitro daria a falta. Mas ele realmente ele vai no corpo do Lourenço. Mas para mim ele não foi com a cotovelada, tá bem? Ele abre o braço, e quem faz esse tipo de jogada abre o braço mesmo, né? Em qualquer lugar do campo, abre o braço. Foi muito duro na jogada, para mim lance para falta e para cartão amarelo. Para mim o Osimar acertou nesse lance, porque eu não vi o Palácio soltar o braço. Se ele solta o braço era vermelho. Se ele dá a cotovelada do movimento, a gente tem que ter esse movimento aqui. Abrir o braço aqui é uma coisa, soltar o braço aqui é outra. Então, para mim, o Palácios foi muito duro no lance, mais do que o lance pedia, para uma disputa de bola, eu digo. Então, para mim, o árbitro acertou em marcar a falta e em dar o cartão amarelo para o Palácios. Mas sei que é um lance polêmico. E um lance polêmico, às vezes, na paixão, ele divide as opiniões. Porque você pode observar que o lance polêmico quase sempre ele é dividido na paixão. Um lado pensa de um jeito, outro lado pensa do outro de maneira majoritária, né? Um ou outro que discorda.
mas eu tô aqui para dar minha opinião. Para mim era um lance para amarelo, tá bem? A expulsão do Jordan. Achei que o Jordan foi muito forte na tirada da bola, porque ele tira a bola e larga a perna para o atacante que se vire, né? Vamos dizer assim. Mas para mim era um lance para falta. Falta. Por essa, por essa jogada, por essa força além da necessidade do Jordan. Que o Jordan tira a bola, tira, ele toca na bola. É só você ver o lance que a gente vê que ele toca na bola. Só que ele solta a perna. Se o atacante entrar na frente, o atacante se vira. E o atacante está correndo na direção dele. Não tem como o cara parar. O cara está correndo na sua direção. Você solta a perna, é óbvio que você vai atingir o jogador. Se o jogador está mais distante, o jogador freia, mas o Wendel estava em cima dele. Então, para mim, era um lance para o árbitro marcar a falta. E acho que o Osimar expulsou o Jordan porque ele tinha expulsado o Ian Souto. O árbitro faz muito isso. Então, para mim, ali pesou o primeiro vermelho. O primeiro vermelho provocou o segundo. Para mim, um erro do Osimar. Então, essas são as minhas considerações sobre a arbitragem. Teve um lance do Doma, que o Vila pediu pênalti. Um lance do Doma e do Zé Ricardo, naqueles agarra-agarra dentro da grande área. Né? Um tá agarrando o outro. O Osimar optou por não dar nada, né, no lance. A bola passa, inclusive, lá para o segundo pau. Ele optou por não dar nada. Para mim, naquele lance, nesse segura, que é difícil você ver quem segura primeiro, mas para mim o Doma faz a falta no Zé Ricardo antes, tanto é que o Zé Ricardo cai. E aí na sequência o Zé Ricardo está inclusive com a mão segurando a camisa do Doma. Nessa queda, o Zé Ricardo, no que ele cai, ele puxa o Doma também e o Doma cai. Mas eu fiquei na impressão ali, na visão para mim, que o zagueiro do Vila cometeu a falta primeiro no Zé Ricardo. Mas você, torcedor colorado, esmeraldino, fique à vontade aí para falar da sua visão. Fala do jogo também, tá, gente? Vamos falar um pouco do jogo, não só de arbitragem, mas fique à vontade para falar do que você quiser, para concordando, discordando. O espaço aqui é sempre muito democrático, tá bem? Mas nós tivemos mais um Vila e Goiás ruim. E eu estou tentando lembrar qual foi o último grande jogo entre Vila e Goiás que nós tivemos. E eu estou com medo de ter sido aquele de 2012, em que o Vila ganhou do Goiás de 3-2 com 3 gols do Patrick. Porque de lá para cá tivemos muitos jogos, mas de qualidade. Você fala assim, nossa, esse foi um jogão. É o último que eu estou lembrando, foi aquele. E aquele já tem 11 anos. Tomara que a gente volte até algum Goiás e Vila bom, porque os jogos bons estão voltando à moda. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre. O vídeo ficou longo, mas o clássico gera isso. Este foi o Govid número 322. Aquele abraço e até a próxima.